Bom, sobre o antigo Paço Municipal, né, ele foi construído em, um pouco antes, né, foi em 1924. Ele foi inaugurado no dia 1º de dezembro de 1924. Na época, era prefeito Raul de Paula e Silva, né? O Raul de Paula ele foi prefeito, foi também eh, um comerciante bastante ativo aqui na cidade. Teve o primeiro laticínio, foi obra dele, o primeiro banco era dele também, né? Ele era político bastante influente na cidade e conseguiu, junto com o governo estadual, a construção desse prédio que era para ser o Fórum Municipal, né? Inicialmente a ideia era só o fórum. Inclusive tem um detalhe aqui na fachada que são as balanças, a balança da justiça, né, que é símbolo da justiça, porque era para ser o fórum. Aí se construiu esse prédio aqui, a prefeitura entrou com o terreno e o governo estadual com a construção do prédio. E depois veio a funcionar no local os três poderes, porque funcionou o fórum, a prefeitura e a câmara. Tudo funcionou aqui nesse prédio. Lembrando, né, porque a gente hoje pensa, nossa, mas todos os três poderes funcionando num prédio tão pequeno era uma loucura. Mas Frutal era muito pequena na época. Tinha aqui a Praça da Matriz, a rua de cima, a rua de baixo, a rua do meio e acabou a cidade. Então a cidade era realmente muito resumida. E esse prédio foi uma modernidade, né? Foi uma coisa muito boa, uma evolução para a cidade na época. E hoje o que temos aqui é bastante coisa do que é original ainda daquele período, né? Então, de 100 anos atrás. Ele tem uma característica eclética com predomínio de elementos neoclássicos, né? Essas colunas e as decorações que tem no exterior. Lembrando que quando se construiu, o que era decorado era só a fachada da frente. As fachadas laterais e o fundo não tinham decoração nenhuma, eram paredes retas, paredes lisas. Essas decorações que existem hoje nas paredes laterais e no fundo foram acrescentadas quando se fez a reforma em 2004, e aí que se tombou o prédio, né? Antes também, onde hoje é jardim, aqui nas laterais do prédio, na lateral e no fundo, tinham construções. Aqui na esquina tinha uma loja, que era a loja do seu Diebe Miziara, e no fundo era uma casa que pertencia ao seu Diebe também. E depois, quando se fez o tombamento, então essas casas foram adquiridas pela prefeitura e demolidas, se fez esse jardim que temos hoje, também deu mais visibilidade para o prédio, né? O prédio funcionou aqui a prefeitura e a câmara, aqui embaixo funcionava a prefeitura. E em cima funcionava a Câmara e o Fórum. Então aqui em cima tinha as salas da Câmara, do presidente da Câmara, do juiz e tudo mais. Do lado direito, quando se sobe aqui no prédio, nós temos duas salas hoje, uma sala de reunião e a sala do arquivo. Não existia essa divisão, era uma sala ampla, um grande salão, onde era o plenário da Câmara e a sala de júri do Fórum, né? Esse saguão aqui tinha algumas mesas, algumas coisas que funcionavam aqui, secretárias e atendentes, recepcionistas. E embaixo também eram divididas para a sala de atendimento do prefeito, algumas secretarias funcionavam aqui. Com o decorrer do tempo, né, a cidade foi aumentando, o movimento aqui foi aumentando e se viu necessário construir outros prédios para poder abrigar esses poderes. Foi tanto tempo assim, depois foi restaurado, né? E aí se transformou na Casa da Cultura que temos hoje. E hoje aqui embaixo funciona a biblioteca pública com parte de empréstimos e pesquisa. Aqui em cima, no hall da escada, a gente faz exposições temporárias, mais ou menos a cada mês a gente está tendo uma exposição diferente, né, de artistas locais ou exposições temáticas com história local. Já fizemos bastante exposições aqui, então é uma forma de atrair pessoas para vir conhecer o prédio e o que temos aqui, né? Depois nós temos três salas aqui do Museu Municipal, com a exposição permanente do museu com painéis que contam a história da cidade em ordem cronológica e peças, todas doadas pela comunidade, que fazem referência a essa história. Afinal, a história de Frutal é formada pelo povo que aqui vive, que aqui luta, trabalha para
para o desenvolvimento, para a evolução dessa cidade. E aí essas peças puxam a história dessas pessoas que ajudam a construir a história de Frutal. Capoeira, assim, pelo pouco conhecimento que a gente tem, né, que ela tem várias verdades, né? E para mim a verdade que eu conheço, que ela é afro-brasileiro, né? E se tornou capoeira luta na Guerra dos Palmares, né? E é conhecido como capoeira por causa da mata, mata rasteiro, onde os negros fugiam para poder fazer o seu treinamento. Bom, a capoeira surgiu em Frutal com Xangô. Quem trouxe a capoeira para Frutal foi Xangô, né? E, e eu comecei com o Pelé, né? Em 85, mais ou menos, né? E depois eu conheci meu mestre, que é o Cipó, Vicente Ferreira da Silva, né? E foi onde eu iniciei, estou até hoje. E e ele trouxe a capoeira bem adiante aqui, né? E depois teve que sair para mudar de cidade e eu continuei tocando o trabalho dele. Bom, a importância para nós é que a gente consiga patrocínios, coisas melhores para a gente poder estar buscando e levando esse trabalho da capoeira mais adiante, né? Porque antigamente a gente não tinha esse apoio para poder estar fazendo essa busca. Agora, com esse apoio que a gente pode ter nesse momento, a gente faz uma busca melhor, posso fazer um trabalho melhor com a cultura. Nós sabemos que a história de Frutal remete, desde os primórdios, a uma devoção especial ao Nosso Senhora do Carmo. Inclusive, a cidade, já antes mesmo, né, de ser município, ela tinha como título Distrito do Carmo de Frutal. Então, essa devoção provavelmente tenha vindo, segundo a história, acompanhado aí dos bandeirantes que vieram, né, desbravar aqui esse território. E desde quando eles receberam as terras, possivelmente de duas senhoras beatas da cidade de Campo Formoso, que hoje é Campo Florido, elas tinham uma devoção muito grande por Nossa Senhora do Carmo. Então, a partir do momento que eles abriram esse espaço, eles constituíram então uma devoção, né? A primeira capelinha já tinha o título de Nossa Senhora do Carmo. Depois, as outras igrejas foram sendo construídas. E normalmente, sempre nessa caminhada histórica, se tem as imagens, que é um hábito da Igreja Católica, mostrar de forma expressiva a sua fé através da imagem, né? E a imagem hoje, que é patrimônio histórico, ela é uma das imagens antigas da cidade, provavelmente dos primórdios aí da comunidade, desde que eles tenham tido o primeiro contato, né, com esta fé. E essa imagem hoje é preservada, né, justamente aqui no espaço mesmo da igreja, não exposta por questão de segurança, mas fica de certa forma reservada no ambiente público, que é a nossa secretaria paroquial, para que as pessoas tenham acesso à imagem. E ela tem ali uma história muito especial, uma caminhada, né? Muitas pessoas que aqui se casaram, que foram batizados, todos têm uma ligação profunda com esse patrimônio, com esse símbolo, né, que a imagem representa. É uma imagem feita de estuque, que a gente diz, né? É uma madeira revestida de gesso, e ela tem toda uma caminhada. E por muitos anos ela esteve na área central da Igreja Matriz, né? Hoje foi substituída por uma imagem maior, uma imagem que é proporcional ao tamanho da igreja, mas ela continua preservada e está aqui conosco, né? E aí nós vamos acompanhando para que esse patrimônio possa ficar eternamente, né, com a graça de Deus, aqui preservado. Então é uma imagem, claro que precisa dos seus cuidados, né? Sempre passando por restauros na medida do possível, justamente para que ela se mantenha na sua originalidade e não se perca esse patrimônio que para nós, como igreja, é um símbolo, mas para uma cidade que tem uma história, sobretudo em torno de Nossa Senhora do Carmo, ela representa um rosto, né? Um rosto que nós chamamos de um povo, né? De uma realidade, de uma comunidade. E a imagem, ela então tem de nossa parte todo o cuidado, juntamente com o município, né? Fazemos o possível para que a imagem se mantenha preservada.
história da dança do marujo, nós ficaríamos um tempo até maior um pouco, porque esse marujo de frutal, com a ancestralidade africana, brasileira com a ancestralidade africana, já está aqui nesse município de Frutal, que está aqui antes de Frutal existir, há mais ou menos 140 a 150 anos, quando os negros começaram a ter a liberdade, que não foram libertos, mas tiveram um pouco de liberdade através da Lei Áurea, através da Lei do Ventre Livre e através também da Lei de Sexagenário. Aí os negros começaram a ter direito de expor a sua cultura, a sua alegria, os seus anseios, entendeu? Aí começou essa cultura que nós falamos assim, é cultura afro, é cultura afro, mas brasileira. Eu sou a nona geração desse barulho. Eu falo isso com muita alegria e também com um pouco de tristeza, porque aqueles que me antecederam, eles sofreram uma discriminação muito grande, entendeu? Falar que é festa dos negros, não era festa da sociedade, não era cultura brasileira. Então eles morreram, por exemplo, não sabendo o quanto é bonita a nossa festa, o quanto nós somos bonitos e capazes de divulgar a beleza do Brasil através da nossa dança, através desse marujo. Esse José Albino da Silva é o tio da mamãe, entendeu? E antes dele, por exemplo, lá foi o pai da mamãe, que pegou pela essa espada pela primeira vez, o avô, e eu sou a nona geração. Então é muito bom. Eu falo com alegria, entendeu? Fala como nasceu. Nasceu numa senzala. Nasceu, é um quilombo. Não deu batendo caixa. Se nós olharmos na história do de Frutal, tem um livro aqui que eu não tenho ele, mas não era Frutal ainda, já tinha alguns negros com os turbantes na cabeça, tocando caixa debaixo da mangueira. Então nós estamos trazendo essa realidade. Mas nós estamos mostrando, não é somente para aparecer, não, estamos mostrando que de direito e de fato. Porque no tempo da escravidão nós não tínhamos direito também de expor a nossa religiosidade. Hoje o marujo, ele está contido num tripé. Isto é, na cultura, na religião e na sociedade. Esse tripé, ele nos fortalece, porque na cultura, porque é a cultura afro-brasileira. Na religiosidade, nós somos católicos, os negros têm sua religião também. E a sociedade, conforme está aceitando hoje, não falar mais com minoria absoluta, que é dança de negro, coisa de negro. É coisa do Brasil brasileiro que está sendo mostrada com muita capacidade, com muita alegria. Esse marujo, o Moçambique e outras danças afro que estão por aí. E nós estamos mostrando que nós fazemos parte desse Brasil, deste mundo, e que somos iguais, competentes tão quanto. E mostrar, por exemplo, que o marujo, marujada, é coisa de negro, sim, de cultura brasileira, mas muitos brancos têm que participar também. Que se é brasileiro não é só de negro, que a cultura não tem cor. A cultura é uma policromia de cores. É por isso que nós temos que valorizar também outras cores, entendeu? Para que nós sejamos todos felizes na graça de Deus. Aí é como um menino quando nasce, não é registrado, né? Como é que é o seu nome? Sou Plantal, mas onde está seu registro? Eu não sei. Então, o barulho sendo registrado, aí nós fazemos parte da imortalidade, da imaterialidade, por exemplo, lá no qual você disse agora. Vai fazer parte, e é necessário, tão quanto e rapidamente. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo. Nos estudos de arquitetura, a gente estuda a história da arte, né? E estudando a história da arte brasileira, eu me deparei com o Bassano Vacarini. E eu lembrei, poxa, esse nome não me é estranho. E aí me veio à mente os painéis do teto da sala de exibição do cinema, né, do Cine Canaã, que foram pintados pelo Bassano Vacarini. E ele é um artista reconhecido nacionalmente como um dos grandes pintores e escultores brasileiros. Ele veio para o Brasil logo depois da Segunda Guerra Mundial, esteve no Rio de Janeiro durante um tempo. Lá ele trabalhou no Teatro Brasileiro de Comédias, tinha um grande estúdio de gravação de filmes, o Veracruz, e ele também trabalhou
ali no Veracruz, fazendo cenários, né? Depois ele esteve em São Paulo e posteriormente se mudou para o interior de São Paulo, passou por Ribeirão Preto e depois se fixou em Altinópolis, onde ele tem a maior quantidade de obras ah, da vida dele. Ele produziu ali em Altinópolis, inclusive a maior praça de esculturas da América Latina fica lá e são esculturas feitas por ele. Aqui em Frutal, né, essas obras pintadas no teto do cinema do Cine Canaã, o seu Toguinha contava que viu uma tela dele na rodoviária de Ribeirão Preto, quis saber quem era aquele artista, porque estava construindo aqui em Frutal o Cine Canaã, e aí ficou conhecendo, convidou ele para vir até Frutal. Ele veio aqui, me parece que durante 3 ou 4 vezes, que passou alguns dias aqui executando aquelas pinturas. São duas telas grandes, né? Dois painéis pintados diretamente no forro, né? Então era um material que é um compensado que formava o forro do cinema. E ele pintou diretamente em cima do compensado com a técnica da têmpera, que pega o pó da tinta, o pigmento, e mistura com gema de ovo para dar a liga e aplica-se sobre a superfície que vai ser pintada. As obras fazem referência à terra de Canaã, à terra prometida. Então, do lado direito, eu me lembro que tinham a história do povo hebreu que vai em direção à terra prometida, né? A terra onde corre leite e mel, prometida por Deus àquele povo, a Abraão, né? E aí ele mostra ali algumas cenas do povo hebreu em direção à terra de Canaã, por conta do nome do Cine Canaã. E do lado esquerdo, era as telas foram pintadas em 1958, se não me engano, né, que foi a época da inauguração do Cine Canaã. E naquele período, o Brasil estava passando por uma grande revolução. Era a época da construção de Brasília. Juscelino Kubitschek estava fazendo a grande industrialização do país, né? Tinha o lema dos 50 anos em 5. Então ele construiu a capital muito rapidamente. Esse movimento para o interior do país, então estava uma euforia no país por conta desse movimento, né? E aí ele pintou isso, mas representando que o Brasil seria a terra de Canaã. O Brasil seria a terra prometida com essa industrialização, com esse desenvolvimento rápido que estava passando. E aí a gente faz uma alusão à história do artista, né? E aí, por volta de 2010, a gente tentou fazer o tombamento do Cine Canaã, né? Então, o tombamento primeiro se começa com uma demanda. Alguém vem e indica o tombamento, né? Fazer um estudo de tombamento de alguma obra ou de alguma casa, de algum local. E aí a gente começou a fazer o processo de tombamento do Cine Canaã como um todo. E uma das coisas que justificava o tombamento, além de ser o último cinema de Frutal, que ainda estava de pé, que ainda existia, e estava realmente todo montado com tela, com cadeiras, com a máquina de exibição, né? E tinham as telas do Bassano Vacarini, que é um artista renomado, como já foi citado, indo com a família, que não queria de forma alguma o tombamento. E aí se chegou a um consenso de que tá, então nós não vamos tombar o cinema, mas as telas, os painéis, sejam doados para a Secretaria Municipal de Cultura, né? E assim a gente preserva pelo menos parte dessa história, porque com esses painéis você pode puxar toda a história do Bassano Vacarini, do cinema, toda a história dessa luta, né, do cinema em Frutal e do Bassano Vacarini e tudo mais. Então isso está preservado de certa forma com a preservação desses painéis. E assim foi feito. E aí demorou-se ainda um tempo para retirar os painéis de lá. Aí os painéis foram retirados, se não me engano, em 2012, 2011, 2012, por aí. E foram levados para um depósito da prefeitura. No decorrer do tempo, eles mudaram de local,
né, hoje estão no Arquivo Público Municipal, estão fragmentados, porque são vários quadros que montavam o teto, né, vários módulos de mais ou menos 60 por 60, que aí iam sendo pregados numa estrutura de madeira para montar o teto do cinema, né? E aí ele pintou tudo em cima disso, os painéis tem mais ou menos 3,60, se não me engano, 3,60, 3,80 de altura por 19 metros de comprimento, cada um, e são dois, né? Um ficava do lado direito, o outro do lado esquerdo do teto do cinema. E aí eles foram fragmentados nessas peças de 60 por 60, foram limpos, embalados e estão lá no arquivo público, aguardando que a gente consiga verba para restaurar, que eles precisam ser restaurados, porque como são feitos em esse compensado de madeira e tem 80 anos, né? Foi pintado no final da década de 50 do século passado, então eles estão esfarelando, né? Com o tempo eles vão ficando ressecados. Expedição começou em Portugal, né? Veio de Portugal para cá. Aí foi passando tempo e chegou até os dias de hoje, né? E eu venho de uma família também que é dos mais antigos de Santos Reis aqui de Frutal. Meu avô era mestre da folia, meu pai também era folião. E então veio de Portugal para cá. Essa tradição mesmo começou em Portugal. Para saber um pouquinho da Folia de Reis, a gente trabalha o seguinte: o mestre canta tudo sobre. Começa da Anunciação, entendeu? Da Anunciação do Menino Jesus, do Anjo Gabriel para Nossa Senhora. O mestre começa daí. E vai cantando a jornada dos Três Reis e tudo, até chegar no nascimento de Jesus Cristo. Entendeu? Então o mestre canta desse começo até o nascimento. O nascimento e a visita dos Três Reis. Entendeu? Os Três Reis Santos, eles eram estudiosos. Inclusive, um deles era astrólogo. Entendeu? Por isso é que eles tinham essa sabedoria de saber interpretar, como interpretar seguindo a estrela guia até chegar onde estava o menino Jesus. Entendeu? Cada um vinha de um continente, né? Cada um vinha de um continente. Você pode ver que tem um que é mais moreno, que é do continente africano, né? E assim por diante. A Folia de Reis Frutal, a gente anda em 3 municípios. 3 a 4 municípios, entendeu? Que tudo é cercanias aqui. Então a gente já sai, já tem o pessoal onde a gente vai, já tem tudinho, já tem o giro da folia, tudinho. E como a nossa folia, o mestre da folia nossa, é o mais antigo que tem aqui, ele fez 50 anos de folia agora. Em junho, papai? Junho. Em junho. Ele fez 50 anos de folia. Foi pena que ele não deu para continuar com a gente. Então é difícil, né? A nossa companhia é uma companhia muito simples, é tudo já de idade, de respeito. Aonde nós passamos, nós deixa nosso nome feito. Inclusive, nós trabalhamos aqui nessa região nossa, que é a região que nós andamos aqui, é no Chapadão, lá no Pedra Branca, lá do Rio Feio, pro lado da Pirajuba aqui, Marimbondo, as Três Barras, São Mateus, essa região nossa aqui que nós andamos. E graças a Deus nós levamos uma tranquilidade, porque todo lugar que nós passamos, nós é muito bem recebido, graças a Deus, nós é muito conhecido. Porque nós tínhamos o capitão nosso, que era o finado Ebraim, aí o Ebraim foi embora, Deus tirou ele, levou ele, mas ele deixou uma história muito bonita. Ele foi o fundador do nosso encontro aqui, inclusive,
esse encontro nosso, enquanto nós tiver condições de tocar, nós vamos continuar, porque nós não podemos deixar acabar. Porque hoje em dia, essas pessoas mais jovens, eles não querem saber disso. Eles, eles não querem saber disso, eles só querem saber de bagunça só, né? Mas é por isso, agora, quando nós já tá, a nossa companhia é uma companhia que já está tudo de idade já, mas nós vai lutando para ver se chega um fim, né? Santos Reis, viu? Menino Jesus, Nossa Senhora de São José, proteja todo mundo e que proteja a nossa companhia, dê força pra gente, porque antes do primo de Ebrair morrer, que era o mestre da companhia, ele chamou a gente, chamou o Paulo, chamou eu e falou, olha, a estrela da guia não pode parar, entendeu? Então, já que ele pediu pra gente não parar, e como a nossa companhia também é a única companhia que é registrada aqui, que tem associação e que é registrada, então não tem jeito da gente parar mesmo. A gente vai ter que seguir até enquanto a gente tiver. Se não achar outro para substituir a gente vai andando, nem que seja até de bengala. Mas nós vamos embora, nós vamos seguir em frente, porque a fé que eu tenho em Santos Reis é muito grande. Nós temos também aqui os arquivos, que nós chamamos de livros de batismo, registros de batismo, de casamento. Esses livros também foram inventariados e hoje são patrimônio. Esses livros, eles têm, de certa forma, a história de um povo, né? Visto que nos primórdios do nascimento da cidade de Frutal, depois da caminhada, os registros que se faziam muitas vezes eram os de batismo, né? E de casamento. Então, esses livros hoje são mais de 60 livros, todos estão também aqui sob os nossos cuidados, porque esses livros nós ainda utilizamos, eles são necessários, né, para se tirar um batistério, quando a pessoa vai se casar, quando a pessoa ela precisa de pegar uma cidadania, né, de um outro país, e ela serve, então, até para questões jurídicas, né, quando se precisa de uma aposentadoria. Então, esses documentos, eles permanecem aqui registrados, os livros estão, de certa forma, em alguns em perfeitas condições, outros menos. Temos trabalhado e buscado meios para que eles possam ser mais preservados ainda, né, como fazer a digitalização, para que se utilize menos o livro, enfim. Recentemente, nós, além dos livros que tínhamos, nós fomos buscar alguns arquivos, alguns arquivos da paróquia, em armários, e encontramos também livros datados de 1854. Quer dizer, a cidade ainda estava dando seus primeiros passos, já existia aqui uma comunidade pequena onde se tinha batismo. Então já os primeiros batismos estão registrados nesses livros, claro, bastante destruídos, né, pela ação do tempo, mas estão aqui preservados de 1854, que, segundo as informações que nós tivemos, que foi quando a igreja passou a enviar um sacerdote para celebrar aqui nesse território. Foi mais ou menos nesse período. Então, de lá para cá, nós temos registrados, inclusive, registros interessantes para a nossa cidade, como, por exemplo, de pessoas históricas, né, que passaram por aqui, pessoas que foram governantes, que se destacaram. Nós temos, por exemplo, arquivos de batismo de escravos, que isso também é algo interessante, né, que conta muito a história da cidade. Então, esses livros hoje, por mais que estejam ainda guardados em uso, né, a gente sabe que a ação do tempo contra livros é um pouco mais exigente, né? Então a gente vem fazendo o possível para que esses livros permaneçam aqui, sob todo o cuidado necessário, e contamos sempre com a ajuda do município, na medida do possível, né, para que isso se mantenha ao longo da história, que não se perca esses materiais que é a história de um povo, a história de vidas, né, que conta uma caminhada, sobretudo, de todo esse povo de Frutal.
Então, com relação ao tombamento, é lógico que você garante uma certa perpetualidade desse objeto ou desses livros. Agora, a gente sabe também que esses livros precisam de ser cuidados, como também a imagem, né? É onde muitas vezes a gente encontra em alguns lugares uma resistência para que esse material seja inventariado e patrimoniado justamente pela forma burocrática depois de manter isso. Então, é claro, para a história de uma cidade que começa numa questão religiosa é extremamente importante, né? Você tem a alma de um povo ali, né? Registrado, guardado, é um bem cultural extremamente valioso, talvez hoje não tanto, mas para a posteridade será muito mais ainda, né? E a imagem em si, logicamente, a forma como foi feita, hoje já não se faz mais, né? Então, quer dizer, as mãos que fizeram, que modelaram, hoje já não faz mais dessa forma, a forma de se fazer hoje. Então, existe uma arte em cima disto, né? Que tem que ser valorizada, porque aquilo foi feito, no caso da imagem de Nossa Senhora, né? A pessoa foi modelando com a mão. Então, isso já não se vê mais. E então, esses patrimônios, eles vão ficando justamente para que no futuro, né, que a gente sabe que vai se perpetuando, a juventude que se vem, né, as gerações futuras, elas possam ter acesso a isso, né, conhecer, compreender e, sobretudo, para nosso caso, no que se refere à imagem, a memória de fé, né? Então, assim, é extremamente importante. A resistência, quando eu dizia, em muitas vezes esses patrimônios não passarem, né, por esse cuidado, o que acontece? Se não é inventariado ou se ele não tem um cuidado, um olhar também por parte do patrimônio, isso pode se perder, né? A pessoa pode jogar isso fora, a pessoa pode descartar, mas a partir do momento que aquilo ali tem alguém, ou um grupo, ou uma sociedade, ou um compromisso, né, de um olhar especial, aquilo se perpetua. Caso contrário, a gente sabe que hoje, com muita facilidade, a gente descarta, né? Descartamos tudo, descartamos vida, muito mais descartando documentos, livros e essas coisas todas que a gente sabe que, infelizmente, isso acontece. Eu, pessoalmente, tenho um carinho muito grande por essa questão histórica de valorização daquilo que se fez, daquilo que se está fazendo, para que na posteridade, nas futuras gerações, isso não seja arrancado delas. A identidade nossa não nasce hoje, ela vem de uma história, de uma caminhada, né? E tudo isso que a gente tem aqui é uma identidade de um povo, que é o povo de Frutal. E a gente fica muito feliz e orgulhoso de poder estar colaborando, podendo estar nas nossas mãos algo tão precioso que no futuro, né, vai ainda continuar contando a nossa história.